Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Cripto, o programa aqui do Seu Dinheiro sobre criptomoedas. Eu sou Renan Souza e sejam muito bem-vindos ao nosso papo de hoje. Já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, a gente está no Spotify, no Twitter, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais, é só procurar lá por @seu dinheiro. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, quem você acha que precisa entender um pouco mais de criptomoedas. Bom, pessoal, o mundo cripto não se restringe só ao Bitcoin, ao Ethereum e nem mesmo às próprias criptomoedas, né? A tecnologia que a gente chama de blockchain criou o universo das criptomoedas, mas ela permite uma série de outras coisas. Algumas delas vocês já até conhecem, né? Os DeFi, os NFTs e por aí vai. Mas uma outra revolução também acontece em paralelo com o universo das criptomoedas, né? Que a gente chama de Web 3.0, que é a nova geração da internet, né? Ela é um conceito que traz uma nova interação do usuário com a rede. Isso quer dizer que todo o desenho da nova internet está focado em quem participa dela, ou seja, o próprio usuário, eu, você ou qualquer um que esteja na frente de um computador. Mas calma, se você ficou confuso com tudo isso que eu acabei de dizer, o nosso convidado de hoje do Papo Cripto vai nos ajudar a entender 100% do que é essa Web 3.0. Luiz Otávio Gonçalves Neto, fundador e CEO da Dux, a primeira startup brasileira focada no desenvolvimento de Web 3.0 e que acaba de receber um aporte de 10 milhões em investimentos. Tudo certo, Luiz? Tudo ótimo, Renan. Obrigado por receber a gente aí. Eu primeiro queria falar eu vi um post no Instagram esses dias aí de um jornalista e eu gostei bastante. Fazer uma ressalva que eu ainda acho que não existem especialistas em Web3 e metaverso, tá? Tá tudo muito novo. Então, bom, eu sou um eterno aprendiz na minha vida e a mesma coisa para os meus assuntos de trabalho. Então, assim, apesar de estudar, viver e, né, tá todo dia nisso, por favor, tome com cautela. São opiniões próprias, teses próprias. É um prazer estar com vocês aqui no programa do Seu Dinheiro e obrigado por receber a gente, tá bom? Imagina, a gente que agradece. E, bom, você falou que é um estudioso desse tema, né? Eu acho que então essa é a minha primeira pergunta, né? Eu dei uma pequena introdução aqui do que é a Web 3.0, do que é essa nova geração da internet. Então eu queria ouvir de você, Luiz, o que é a Web 3.0 e o que ela está criando nesse momento? Tá, de forma bem simples e direta assim, o entendimento Web3 é a internet construída em cima das aplicações de blockchain. E as aplicações de blockchain são uma forma descentralizada de você validar, transacionar informações e ativos, de uma forma bem simplista. E aí eu vou tentar explicar de forma bem simples. O que é o Web2? O que era a Web 1? A Web 1 era a web de consumo, era a web de você ler. A Web 2 é a web de você consumir e produzir, então ler e escrever. E a Web 3 é a web de você consumir, produzir e ser o dono, né? E ter a posse daquilo ali. Então, a Web 3 é onde o seu blog post, a sua imagem, as coisas que você utiliza, os seus vídeos, os seus ativos, os seus bonequinhos de jogos são seus e não, né, estão em sua posse, em sua custódia. Então, esse para mim é a Web3, é a web construída a partir dessa nova tecnologia da blockchain. Uhum. E também essa posse, né, ela ajuda o usuário a ganhar dinheiro também, né? A gente tem diversos projetos que, né, te pagam para você interagir na rede, né? Projetos como o BitClout, né, que é a rede social criada para você receber pela sua popularidade. Você tem o Brave também, que é aquele navegador de que te paga pela sua atenção. Esses projetos, eles também incluem essa dimensão financeira da coisa, né? Sim, assim, na verdade, o que esses projetos, o que essa tecnologia possibilita são novas interações socioeconômicas em aspecto amplo, assim. Então, se antes você dava os seus dados para alguma rede social e eles vendiam e não te remuneravam, ou às vezes você nem sabia sobre isso, nessa Web3 a gente cria dinâmicas novas de interação com essas informações que possibilitam que você possa monetizar de diversas formas possíveis, né? E aí a gente tem que diferenciar, porque muitos dessas estruturas não são
dinâmicas econômicas diferentes, são estímulos que os projetos dão para adquirir em base de usuário, mas também que isso é um dos aspectos que só foi possibilitado por essa nova dimensão de tecnologia que foi implementada. Então, assim, Uhum. sim. Luiz, o que que você acha que foi o gatilho dessa mudança da Web 2.0, como você falou, para a Web 3.0? Eu acho que assim, eu tinha um professor de história que falava que nada na história é um dia, né? Ninguém acordou um dia, vamos fazer a independência do Brasil. Um processo histórico. E eu acho que a gente está vivendo esse processo histórico ainda. Eu acho que a gente não fez essa transição de Web 2 para Web 3. A gente está longe de fazer, não longe, não tão longe também, mas longe de fazer uma transição completa. Eu acho que os gatilhos foi que a gente teve uma série de acontecimentos durante da própria história do mundo que foram engatilhando a necessidade, dentro das pessoas, a necessidades e entendimentos diferentes sobre essa dinâmica com a tecnologia. A gente começa pelo Bitcoin ali, que veio logo depois da crise do subprime em 2008, que fez o cara saber, vamos lá, você é um americano, ou você é qualquer um no mundo em 2008. E aí acontece a crise, você não tinha um opt-out, você não tinha uma opção de como tirar o seu dinheiro daquilo ali. Sua casa estava relacionada ao mercado, o seu dinheiro está relacionado ao mercado, suas ações estão relacionadas ao mercado, o ouro está relacionado ao mercado. Você não tinha como tirar, né? Sair com o seu dinheiro daquele sistema, fazer com que alguém não pudesse alterar a dinâmica ou aprender ou, enfim, modificar a forma com que a economia do seu valor fosse definida. Então, isso foi um gatilho para o Bitcoin, e aí a gente vai vendo uma série de outros gatilhos acontecendo ao longo da história, que foram vendo pelas pessoas, opa, não é legal essa empresa ter meus dados, né? Talvez esses dados tenham que ser meus. Opa, essa arte aqui, ela não pode, faz anos que artes são roubadas e duplicadas, e, pô, é um jeito de talvez tem algumas formas aqui da gente ter a autenticidade disso. Enfim, então são gatilhos históricos que estão acelerando a adoção da Web3, assim, desde eu achava que eu gosto muito de analisar a tendência de mercado, são das coisas que eu faço bem, na minha opinião. E aí, Uhum. nesse ciclo de alta agora, de 2020, 2021, é, eu achei que DeFi, cara, quando eu olhei DeFi, finanças descentralizadas, eu falei, cara, isso vai hypar o mercado. E aí depois eu vi NFT bem cedo, eu falei, não, o que vai hypar o mercado vai ser isso. Aí depois, quando eu vi criptogames, NFT games, eu falei, não, o que vai hypar é isso, sabe? Tipo, então, assim, são problemas que a gente vê, que é tipo, banco empresta seu dinheiro, pega uma puta quantidade do dinheiro, né, de juros, fica com, né, um monte de dinheiro daquilo ali e te passa um pedacinho. Aí vem DeFi e fala, não, cara, você pode emprestar direto para esse cara, sem necessidade de confiança, você vai ganhar uma remuneração muito maior, você tem um risco colateral que hoje ainda é grande por causa dos protocolos e pela própria evolução tecnológica, mas sem risco colateral, com risco colateral diminuído. Pô, isso é uma melhor opção do que deixar seu dinheiro no banco, né? Então, assim, você vai tendo gatilhos e infraestruturas vão sendo criadas que vão ajudando a transacionar entre a Web 2 e a Web 3. Eu acho que a tendência é a gente cada vez mais ter consciência das nossas relações tecnológicas, nossas relações sociais, de o que é tecnologia, para onde ela está levando a gente, onde a gente está hoje, e que isso vai inerentemente atrair mais gente para a Web 3.0, como chamam. Uhum. Você falou das criptomoedas nasceram com essa ideia de tirar o dinheiro do sistema, né? Eu li uma outra análise também que dizia que é você também passar a confiar no seu vizinho, né? Que hoje em dia a gente precisa de um banco, de um mediador, de uma empresa para negociar com uma pessoa que ela pode estar do outro lado do mundo, mas se vocês estão negociando na mesma moeda, vocês dois querem fazer negócio, né? Por que que precisa de um terceiro para para entrar nesse meio dessa relação, né? Mas, Luiz, eu vou pegar um ponto que você falou, que é principalmente de games, né? Da gamificação que a gente está vivendo agora. Agora não, né? Já vem desde 2001 essa ideia de jogos play to earn, né? Que você joga e ganha, enfim. E recentemente a própria Dux lançou o Dux Games, né? Então eu queria que você falasse um pouco qual que é o valor que você enxerga na gamificação dentro desse contexto, né? Que a gente está falando, Web 3.0 e criptomoedas. Tá, cara, a gente entendeu na Dux bem cedo que games em blockchain faziam muito sentido. E principalmente porque minha tese sobre cripto e sobre blockchain é muito simples,
o mercado as coisas são centralizadas, né? A gente vive num mundo centralizado e aí eu sempre falo, pô, tem alguns malucos aí no mundo que tem um botãozinho que explodem o mundo inteiro se eles quiserem. Tem tipo 10 caras de fazer isso. Isso é uma consequência de centralização. Então, a minha tese é muito simples, quanto mais centralizado algo for, mais acelerado vai ser o crescimento dele quando tiver uma alternativa descentralizada, porque a centralização é antinatural. A natureza, né, a natureza por é descentralizada, né? Você não tem uma árvore que suga todos os recursos para ela e, tipo, né, e tudo em volta dela morre ou fica muito pequeno, assim, né? Então, assim, você tem dinâmicas distribuídas na natureza. Eu posso olhar para a natureza para tentar entender como que o ser humano pode evoluir de forma mais humana, sei lá, mais natural. Colaborativas, né? Então, quando a gente olhou para quando eu olhei para Play to Earn, eu vi isso e eu vi também o potencial de distribuição de renda que esses games iam dar. E eu sempre gosto de fazer um paralelo, tipo, para mim, jogos são meio futebol no Brasil em 1970, que você vai ter 5 caras que vão ser super bons e eles vão ganhar um puta dinheiro, porque aí a gente entra em streamer, em jogador pro, etc. E aí vem Play to Earn e a gente tem a possibilidade de criar um cenário muito mais parecido com o futebol dos Estados Unidos hoje, que é qualquer clubezinho de cidade que tem 12 jogadores ali, o cara joga e ele pode ter dinheiro suficiente para ter uma vida minimamente digna, assim, sabe? Então, na verdade, Play to Earn para mim faz sentido na transição entre a economias abertas e fechadas de jogos, economias fechadas de jogos e coisas, problemas que que a indústria de jogo já tinha, por exemplo, já jogou Tibia? Uhum. Já, eu Exemplo, era, eu era meio eu era nerd na época do colégio, assim, eu gostava. muito de Tibia. E, pô, você vendia conta no Tibia diretamente e a Cipsoft, né, a criadora do jogo, bania isso. Você vendia itens, você vendia dinheiro. Cara, agora os games estão entendendo que eles podem fazer isso e cobrar uma fizinha e trazer essa fizinha para o tesouro e estimular que os jogadores possam realmente fazer o que eles quiserem com os ativos deles. Então, assim, voltando ao centro da pergunta, game para mim é um ótimo jeito de fazer onboarding de gente na Web3. De novas pessoas entrarem, aprenderem e a navegarem pelas soluções, né, criptografadas, centralizadas, iniciando com o jogo. E gamificação, para mim, eu não sei se você já usou um óculos de realidade virtual, cara, mas, bicho, você bota aquilo ali e você fala, imagina isso aqui quando a gente puder treinar as pessoas para qualquer coisa nisso aqui. Imagina um cirurgião, se a gente ter tecnologia para tipo, o cara poder treinar a cirurgia ali. Imagina o quanto que você pode desenvolver habilidades hard skills, né, habilidades técnicas e habilidades soft skills com aquilo ali. Imagina você meditar no metaverso, você ter tipo exercício de paciência, de empatia, tipo, o quanto que a gente não pode evoluir como sociedade utilizando essa realidade aumentada ou essa nova realidade digital para a gente. E aí eu acredito nisso e eu estou construindo as teses de como que a Dux vai evoluir a partir dessas lógicas, assim. Uhum. Você falou que gosta de entrar bastante nas coisas quando elas estão no começo ali, né? Gosta de enxergar tendências, né? Qual que é uma tendência que você enxerga agora, assim? Pode ser dentro desse universo de Web 3.0, dentro do universo da gamificação, ou mesmo dentro do universo das criptomoedas. Vamos colocar assim, a tendência do universo na criptografia. Qual que é a tendência de cripto, assim, agora? Macro, assim, uma coisa mais macro. Agora é a gente trabalhar com usabilidade, UX e UI. Eu acho que o cripto tem um problema gigantesco de facilidade de uso e isso bloqueia muito a entrada de novas pessoas. Então, isso também é uma coisa que a Dux acredita e quer trabalhar, que é facilitar a utilização das soluções, dos serviços, dos produtos de Web3 sem a necessidade da complexidade que a gente tem hoje. Cara, você pega um endereço de Bitcoin, um troço desse tamanho, letra, número, se errar se você botar um maiúsculo no minúsculo, você perder seu dinheiro. Se você trocar um número, você perder seu dinheiro, não tem volta. Enfim, assim, a UX é muito complicado. Hoje, você entra na corretora de cripto, nossa, é super complexo, o negócio, tipo, cheio de botão, cheio de coisa. Aí, tipo, sabe, eu acho que a tendência é UX e
acredito também que UX a gente passa por realidade aumentada, por melhores aplicações, e para a gente utilizar a blockchain como uma infraestrutura e não como final, sabe? Tipo, você não tem que saber como a internet funciona, ou como o GPS funciona, para você entrar no Waze ou para você entrar em qualquer um aplicativo desse e usar. Eu acho que os investimentos grandes vão vir para fazer isso, e a mesma coisa com a utilização do metaverso, de aplicação de games, etc. Uhum. Não, E, entendi. assim, NFT é um meio, não um fim, então é difícil falar, NFT é um hype. Cara, NFT é uma das tecnologias que viabilizam aplicações diferentes. Então, cada vez mais a gente vai entender essas aplicações e vai melhorar a forma que a gente distribui elas para o geral. Vamos lá. Então, Luiz, a gente tem duas perguntas aqui dos leitores do Seu Dinheiro, que eu acho que estão um pouco em linha com essa fala, né? Da gente experimentar muitas coisas novas e a gente ter muitas coisas novas no mercado hoje em dia. A primeira pergunta delas é a Helium HNT pode um dia substituir a Claro, a Vivo, a TIM e outras empresas de telecomunicação no Brasil? A Helium, para quem não sabe, é uma criptomoeda, né? Um projeto que pretende ser um novo provedor de internet para o mundo, né? Totalmente descentralizado e tal. E a segunda pergunta é: existem projetos de cripto que se propõem a ser o futuro do novo YouTube, do Google, do Facebook e afins? Você acredita que esses projetos, né, podem realmente superar essas empresas algum dia? E a gente está falando de empresas muito sólidas, né, muito grandes, empresas que têm, né, um market cap, um valor de mercado da ordem de bilhões, né? O Facebook, eu estava olhando aqui antes da gente entrar no programa, tem um market cap de 200 bilhões, mais de 200 bilhões. Então, como é que esses projetos, né? Fala um pouco desses projetos de Web 3.0, tipo HNT, e esses projetos que pretendem substituir redes sociais e grandes empresas. Cara, que legal, não sei se você sabe, mas a gente tem dentro da holding que a Dux, né, que a Dux está contida, é uma operação bem grande de mineração de helium. Então, assim, eu sou bem Ah, bullish. Eu vou responder as duas perguntas com a mesma resposta, que é: a gente sempre tenta achar que o Bitcoin vai substituir o dólar, o Bitcoin vai substituir isso. Cara, cripto vai falar, isso aqui vai quebrar isso. Cara, eu acho que as coisas vão coexistir e que se essas empresas forem eficientes ou aí depende da eficiência e da adaptabilidade dessas empresas. Se elas forem inteligentes o suficiente, como eu acredito que são, porque tem executivos e tem uma equipe, tem tipo, tanto dinheiro assim, porque são boas no que fazem, elas vão entender a tendência e vão acompanhar a tendência, e elas podem ser mais ou menos bem-sucedidas. Algumas delas não vão conseguir acompanhar, porque intrinsecamente a maneira com que elas são construídas são opostas à forma com que a forma com que a descentralização funciona. Então essas vão quebrar, não sei te dizer quais são, não posso prever isso, e outras vão se adaptar e vão prosperar nesse mercado, e outras vão surgir e podem superá-las e ser iguais a elas ou não. Assim. Então essa é a minha resposta para as duas perguntas. Eu sou bem bullish em HNT e eu sou bem bullish em outros tipos de outras soluções descentralizadas, como sempre, assim, mas eu ainda acho potencialmente difícil no curto prazo que a gente veja substituições muito grandes desses serviços na Web3 no curto prazo, mas eu acredito que vão acontecer e que vão ser bem-sucedidas aí sim. uhum. O que te anima na HNT, assim, né? Eu falei por cima também, mas eu quero ouvir de você, né? Que é muito melhor a gente ouvir um especialista do que um jornalista no tema. A gente adora a pílula, mas a gente não sabe qual o conteúdo. O que te anima em HNT? Cara, o que me anima em HNT é que eles têm uma economia, assim, primeiro, né, você tem, tipo, a IoT é um problema, é uma parada que não decolou por falta de alguns aspectos que eu acredito que a HNT supre. A adoção que ela está tendo, e assim, você pega, por exemplo, o protocolo da HNT do LoRaWAN, que a HNT usa, ele era basicamente, ele é uma das opções de protocolo e ele era inutilizado nos Estados Unidos porque as grandes empresas de telecom não estavam dentro dele. É, e aí, quando começou a HNT, você vê que basicamente hoje é o que é o predominante nos Estados Unidos. Então, está funcionando, eles têm uma economia que faz sentido, um projeto bem executado, eles são bem investidos, o projeto faz sentido, a demanda é real, a IoT
tem um puta potencial não explorado, que a gente está falando há anos e anos e anos, tudo vai ter IoT, tudo vai ter IoT, e não tem. Então, isso é o que me anima na HNT. Beleza? Uhum. Não, beleza. Você entende que aqui no Brasil eles podem ter a HNT pode ter um papel especial, assim, ou específico? Eu digo porque a gente tem muitos problemas, né? Você e eu já provavelmente já temos histórias de a gente precisar de algum serviço de telecomunicações e aí o atendimento ser ruim, ser demorado, enfim, problemas dos mais diversos que os leitores que estão ouvindo certamente conhecem, ou tem alguém que conhece, ou já passaram por isso, né? Você acha que no caso brasileiro a gente pode ter uma HNT turbinada, vamos dizer assim, ou ela pode turbinar o nosso mercado também? Acho que sim, acho que a gente tem um potencial muito grande de IoT, de adoção de IoT, de outras soluções que a Helio Network vai trazer aqui no Brasil. Acho que a gente está muito, muito, muito inicial aqui no Brasil. Se você pegar o mapa da HNT, você vê que os Estados Unidos é quase fechado, e o Brasil tem pontinhos, e a gente está trabalhando também para que esses pontinhos se expandam. Então, eu acredito que sim. Beleza, então. Bom, o Luiz, gente, como vocês sabem, ele tem uma agenda super lotada, né? A gente teve que correr um pouquinho aqui, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa pergunta do próximo milhão, né? Que é uma pergunta do convidado aqui do Papo Cripto para projetos que eles estão empolgados, que ele acha bacana e que ele está de olho nos próximos meses, nos próximos anos e tal. Mas vale lembrar sempre que essa não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? É só para a gente saber o que um especialista está de olho nos próximos passos do mercado, né? Então, Luiz, quais são as suas apostas para o mercado cripto? Vamos lá. Primeiro, sempre Bitcoin, Ethereum e Polkadot. São três projetos que eu sou super bullish sempre. A XS, eu acredito, vejo muito potencial. Acredito que o ecossistema vai continuar se desenvolvendo e que a gente vai ter um retorno bem forte dessa moeda no longo prazo. Sandbox, que é né, do Sand, da Sandbox, é um projeto que eu sou super bullish. Eu acho que está abaixo do valor, né, potencial dele hoje. Quando ele for lançado efetivamente, ele vai ter um retorno muito grande. Eu acredito muito também em, mais especificamente, do que isso, estou tentando pegar mais as áreas, assim, sabe? Eu gosto muito do protocolo Uhum. da Aave para DeFi, eu acho que é um protocolo bem inovador, e eu gosto bastante também de HNT. Então, assim, se eu tivesse que montar uma carteirinha aí para o futuro, seria essa. Tenho certeza que se você dormir com esses ativos aí e acordar um coma daqui a 10 anos, você vai ter feito dinheiro, assim, sem chance de não ter feito. Então, assim, Legal, então é uma legal, recomendação. muito bom, Luiz. Muito bom, Luiz. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Pessoal, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso Spotify, nas nossas redes sociais. O link para todas elas vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você estiver no Spotify, vai lá no nosso YouTube, se inscreve também. Luiz Otávio Gonçalves Neto, fundador, CEO da Dux. Muito obrigado por participar do nosso programa. Quer deixar um último recado, pessoal? Obrigado, gente. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe o que a gente está fazendo, entra lá no Discord Dux Clan, no Twitter Dux underline cripto, Instagram Dux Cripto, e procure nossa comunidade aí, integre com a gente. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo seu Muito tempo. obrigado, gente. Valeu. Valeu, um abraço, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.